Bem-vindos, ser humaninhos, ser humaninhas. Mais um podcast. Eita, pega no ar e agora, literalmente, em todas as plataformas. Vocês podem nos acompanhar no Deezer, no Spotify. Aqui também no YouTube, claro. E também nas nossas redes sociais, Eita, Pega Podcast. Procura lá no Instagram e se liga aí nos nossos cortes também. E eu tô aqui, obviamente, com nada mais, nada menos do que o meu queridíssimo amigo... E o melhor cara que eu poderia estar chamando para esse projeto, Igor Mateus. Que é isso, Fala aí, Igor. que é isso, Zenon. Muito obrigado pelo convite sempre, né? Muito obrigado. Né? E obrigado a você que está aí nos assistindo a partir de agora, tá? Com Eita Pega. Então, olha, hoje nós vamos trazer uma psicóloga e uma terapeuta, é isso? É isso mesmo. Pois é, olha, gente. Bacana mesmo. Estamos recebendo hoje aqui elas... Graziela Mongeli, Tatiane Mendes, tudo bem? Prazer, Sejam bem-vindas. Olha, vamos falar um pouquinho de como, né, do currículo delas, né? Porque é bem interessante. A Graziela, ela é psicóloga clínica, pós-graduada em psico-oncologia, especialista em psicologia do luto, tanatologia e cuidados paliativos. E a Tatiane Mendes é hipnoterapeuta, terapeuta integrativa, especialista em terapia breve, onde trabalha com desativação de traumas e liberação de estresse emocional. Poxa, Não, a gente só vai de fera. A gente só vai de fera. Só gente boa aqui hoje. Agora, traduz o que você acabou de falar. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos lá. Vamos falar deles, porque elas vão explicar tudo pra gente no decorrer, é claro. Isso, né? Legal. Vamos lá, ó. Nós temos aqui o apoio, o patrocínio da Bluefit, é isso? Isso, Bluefit, pessoal, ó, tá com a gente. Bluefit Campo Grande aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá ali na Afonso Pena e também no bairro São Francisco. Inclusive, meninas, vocês vão ganhar um day use lá na Bluefit. É só ir lá. Fala que tá aqui conosco com o Eita Pega, que vocês vão ter lá um dia. A academia é 24 horas, né? Então dá pra vocês malhar lá à vontade. Vocês já são saradas, tá tudo bem, né? Já são todas, né? Corpo e mente, né, meninas? Sim. Mas, Tá tudo bem alinhados os dois, bem né? alinhado. Então... O Igor não vai lá porque as meninas não deixam ele em paz. É verdade, viu? Olha, Aí, gente, aí ele uma vai, loucura menina, que vocês não têm ideia. Viu? É complicado. Então a gente não... Mas eu vou. Então vocês têm lá um... Você vai day-use mesmo? lá. Vou. Toda terça e quinta. Você tá com um projeto aí, né? Tô com Fitness. projeto, Gente, pode acompanhar aí, ó, Projeto Super Z, @Projeto Super Z. Acompanha também a rede social do Igor Mateus. Isso, @Igor Mateus Andrade, tudo Isso, junto. E Zenon Balduino também, minha rede. E vocês estão ganhando um day use lá da Bluefit, @Bluefit Campo Grande, tá, galera? Se você for lá se vocês forem lá e falar que tá com Eita Pega, vocês vão ganhar nada, na verdade. Prestígio. Vai ganhar prestígio, né? Não, Já 5% de desconto, tá? Oba! Beleza. Maravilha! Muito obrigada. E o que mais que tem? Nós temos a Augusta também nos apoiando, Isso, dando essa força pra Agora gente. vem uma coisa legal pra vocês. Peraí. Presentinho da Augusta, vocês não sabiam, né? Não sabiam, presentinho aí, ó. Esse aqui é seu, Aí tá? sim, hein? Obrigada. Eu quero que você abra. Com certeza. E esse aqui, vou botar no microfone. Esse aqui é pra você. Aí, ó. Isso. Obrigada. E aí, meu Deus, deixa eu ver. O que Pode nós abrir, pode temos? abrir. Abre e Vamos mostra pra ver, câmera gente. aí. Olha só. Quais são os presentes? Tati primeiro. Essa você adorou. Não, vai, mostra. Oh, é legal, gente. Gente, Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. eu amo caneca, eu coleciono caneca, gente. Você não sabia, né? Eu desconfiei. Deixa eu ver. amo Deixa eu ver. caneca. Olha, bandinha. Veja. Gostou? Temos algumas ao Muito bom. longo da vida. Porque sabe que você tá apaixonada. Não tá, não? Ó, por que eu dei isso aqui pra ela? Porque, obrigado, Gledson, aí, pelo apoio. Adorei. Valeu, Edson. Obrigadão. Porque a Graça é especialista. Eu falo, como é que eu vou falar isso, Graça? Você é especialista mas a gente vai falar sobre isso. Deixa a gente falar dos patrocinadores. Temos também Arco da Velha, que nos proporciona legal. esse cenário maravilhoso aqui Toma, pra que nós. já falo do quadro. Galera, é o seguinte. Todo esse cenário aqui não seria possível se não fosse o pessoal do Arco da Velha. O Zé e o Renato lá do Arco da Velha, a Leda. Então, Arco da Velha, deixa eu procurar a rede aqui, arcodavelha.com.
mas, enfim, tá em construção lá, tá em reforma o site. Mas vocês procuram lá, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o @ do Arco da Velha. Então, Tudo aqui tá à venda, né, Igor? tudo à venda. Ó, você tem essa... Tem até o preço aí, se quiser aqui, falar, ó. pode falar. Aqui, ó, por exemplo, essa caneca aqui do Incrível, é isso? É, o sei Senhor lá, Incrível. eu não lembro. Não Super sabe? Incrível, eu não sei. Gente, É o Senhor eu não sei. Incrível. É o Senhor Incrível. Isso, eu falei incrível, acertei 50%. A psicóloga sabe, o apresentador não. Não sei, gente, mas tá tudo bem. Olha só, R$145 Isso essa aí, canequinha. é isso aí. Óculos, tá? Esses óculos aqui, super legais. Eu não vou tirar a etiqueta não, tá, Zé? Beleza? Esse aqui, ó que beleza. Bom pra caramba. Por apenas R$50. É isso aí, ó. Bomba. Se você precisar de bomba, viu? Dilcinho, tá? Estamos reservando a sua aqui. Fica à vontade. Não, esse aqui fica pra ele mesmo, viu? Bomba, deixa pra ele. Esses bonecos aqui, galera, bem bacana. Então, tudo que você precisa e não precisa, você vai encontrar no Arco da Velha. E aqui, ó, isso aqui, ó. Isso é uma luminária bem bacana, bem legal, pra te dar novas ideias. Vocês gostaram, meninos? Então, vocês vão ter 15% de desconto lá também, pra vocês terem Se você quiser uma luminária como essa, é apenas R$90, viu? Bacana, ó. Aí Da você visita a loja, escolhe o produto lá e fala que você viu no Itapega, que você vai ganhar 10%, não, 15% de desconto. 15%, Você vai ganhar 15% de desconto em qualquer peça, desde que ela esteja disponível. Tudo que você precisar, tudo que você encontra e não encontra, tudo que você gosta, quer, nostalgia, ó, tanta coisa Esse aqui legal. também tá à venda, esse aqui? Não, esse aqui não. tá à venda Não, também. esse não. Esse é o mascote e ele é um presente. Esse é do Igor. Esse é do Igor. Não... Diga-se de passagem, um presente que era meu e depois foi retirado de mim esse presente. Viu? tudo bem, Confiscaram o meu presente. Confiscamos o presente. Mas tudo, galera, tudo, ó. Tudo tá aqui à venda, tá? Então, E também, se você quiser dar uma refrescada, Cacimba Sorvetes, é claro. Cacimba né? Sorvetes. Meninas, vão ter desconto também se vocês forem lá. Se você for lá e for lá no Cacimba, galera. Cacimba é muito campograndense, cara. Quem não demais, lembra da né? Cacimba? Eu não lembro porque eu não tava Todo aqui. mundo conhece a Cacimba, né? Não tem quem não sabe. que é Ela Cacimba voltou, Sorvetes, a gente bateu um papo com eles lá, 17 anos de diferença. E, vocês estão lembrando, né? Já estão começando a entregar a idade, né? E aí, eles estão de volta aí, eles estão patrocinando a gente. Obrigado, Cacimba. Obrigado, Augusta. Obrigado, Bluefit. E obrigado mesmo, Arco da Velha, por vocês estarem conosco nesse projeto. Que bom que vocês acreditaram e a gente está muito bem e feliz com a parceria, beleza? Com certeza. E aí eu dei esse quadro aqui, que você encontra lá na Augusta. Eu dei esse quadro aqui pra Grazi, porque ela é especialista em morte. Como que é isso, Graça? Especialista em morte, uma coisa, né? Tão... Sim, eu sou especialista em luto. Não em morte necessariamente. Não em né? morte Tá necessariamente, mas aí para você o luto vem de uma perda, né? Da morte de alguma coisa. E aí eu estudo muito. Tenho muitos livros que falam de morte e eu adoro essa caveira, essas coisas. Tenho várias na minha casa. Eu fui para o México para estudar a E questão lá a da morte é vista de uma outra forma, né? totalmente diferente. Teve um passeio que a gente fez, 10 e pouco da noite, a gente foi pro cemitério, é a maior festa, eles cantam, oferecem um pão, bebe tequila. Ao som de thriller. Mas a morte é festiva. Não, os pô. mariachis lá. É mariachi. Sim. E é festa. É festa, é festa. Aí eles se vestem com fantasias de bebês vestidos de diabo, esse tipo de coisa. Relacionado às crenças. Sim. Cara, deve ter sido uma experiência. Eu fui na Semana dos Mortos. Justamente, Porque olha. iria em outra semana. Sim, fui na Devia ser Semana dos diferente. Mortos. E eles têm um ritual, né? Fazem os altares para quem morreu, né? Eles colocam as flores que tem na época, uma flor laranjada, tem um cheiro bem específico. Aí eles colocam as flores, as bebidas e os alimentos que aquela pessoa, as comidas que aquela pessoa gostava. Então, assim, qualquer lugar que você entre tem um altar com essa homenagem às pessoas que morreram. Então, o luto lá é um luto festivo, é isso, né? Sim, sim. Não quer dizer que eles não sofram, né? Então, mas porque- eles veem a questão da morte de uma outra forma. Porque eles acreditam que se você para de comemorar, se você esquece, os espíritos se afastam e vão embora, eles se perdem.
né? Então, enquanto você lembrar e comemorar e honrar aqueles que se foram, eles continuam vivos. Será que isso assim tem um pouco da cultura da civilização antiga deles, dos astecas, daquela coisa assim, de antigamente, antes dos europeus desembarcarem na América? Será que tem alguma coisa a ver com Pode isso? ser que tenha, Né? pode ser que tenha. Uma remanescência disso? Sim, sim. É muito bonita a forma como eles honram, né, os antepassados, né? E a questão dos incas e os maias está bem presente ali. E é uma comemoração o tempo inteiro. Tá, mas da onde surgiu? Pra quem não sabe, a gente se viu recentemente. Aonde? Onde vocês possam imaginar que a Na gente se viu? funerária? Quase Cemitério? Quase, num velório. Num velório? A gente se viu num velório. Ela tava doida no velório. Eu acho que ela Era devia piquenique, ser, era devia ser a piquenique. pessoa mais calma dentro do velório, seria você, no caso, né, Grazi? E aí eu falei com a Tati, né? Falei, Tati, eu acho que precisa de uma pessoa, aquela psicóloga, para uma terapia breve, porque... Mas não é... De onde que surgiu esse gosto? Na verdade, não é um gosto, assim, muita gente entende isso como um tabu. Sim. Não só não entende, trata e, de fato, se torna um tabu. É um tabu isso, né? A Sim. morte é um tabu, né? E aí eu fico pensando, assim, tratar a morte... ninguém quer falar de morte. Não. Quando eu falei que uma das convidadas... Você já imaginou toda vez que você fala, né? Sim. As pessoas fazem uma cara... Credo, que mórbido. Carlão da equipe aqui, né, Carlão? O Carlão, eita, caramba. Mas deu 2 segundos, ele já estava Ele já falando de tava- um monte de história de morte. Eu já tava rindo, Não adianta. falando da sogra. Não, sacanagem. Não. Mas quando surgiu esse interesse? Quando, como? Porque talvez você não saiba ou saiba, não sei. Interesse, Na um gosto realidade, por essa temática, né? Eu perdi já meu pai e minha mãe, né? Então foram 2 mortes bem difíceis, né? A do meu pai foi mais tranquila que a da minha mãe. E quando meu pai estava doente, eu estava terminando a faculdade de psicologia. E aí eu me interessei por uma médica, a doutora Ana Cláudia Quintana, que falava sobre cuidados paliativos. E eu fiquei enlouquecida com aquilo, porque quando a pessoa está no final da vida, fala, não tem mais o que fazer, cuidados paliativos. Tá, cuidados paliativos é isso, né? Pra quem não sabe, Os cuidados paliativos são cuidados oferecidos a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com uma doença que ameaça a morte. Não quer dizer necessariamente que ela já vai morrer, entende? Mas é uma doença que realmente não tem reversão mais, né? Ou não Pode ser necessariamente. que tenha, ameaça a vida. Ah, sim. Entende? E é crônica. Então, pode ser que tenha cura, Sim. mas, por exemplo, um câncer, eu preciso de um tratamento, um acompanhamento, né, durante praticamente a vida inteira. Por mais que eu esteja curada, eu preciso fazer um acompanhamento. Então, eu posso começar com atendimento em cuidados paliativos desde o início. Então, é um cuidado para alívio de sintomas. E aí tem uma equipe multiprofissional que cuida dessa pessoa, entende? E o legal é isso, porque dá qualidade de vida. Enquanto ela estiver viva, ela tem qualidade. Então, é uma vida muito melhor, a conversa com a família. Então, tem várias resoluções que se faz nesse final. Então, assim, é fácil? Não, mas é menos difícil. Mas assim, por exemplo, se você é procurada geralmente mais já no período terminal ou mais antes para preparar Em tudo? todos os momentos. Não tem assim que é mais ou menos. Não. Tem paciente que acabou de ser diagnosticado e me procura. Aí a gente começa a terapia. Tem paciente que já está em final de vida. Tem paciente que está na metade do processo. Tem paciente que vem enlutado já porque um parente morreu. Tanto que eu tô fazendo a pós em psico-oncologia, né? Porque ainda começaram a aparecer os pacientes e eu falei, não, eu tenho que estudar sobre isso também. Né? Então, eles vêm de todas as formas. E, ultimamente, eu tenho lidado com o enlutado por perda de pet, por perda de animal. Olha que bacana. Que é um Bacana. sofrimento também Muito forte, grande. né? Tanto dos enlutados, dos terrível. tutores, quanto dos veterinários também. Então, eu estou trabalhando em todas as frentes dessa parte também. Tem muita gente que acha que o veterinário já está ali há tanto tempo que já está Não sofre. tarimbado, né? Não, de ver. sofre Mas eles muito. precisam desse amparo Muito, também, né? muito. Precisam muito desse cuidado. Verdade. Mas aí a morte veio para mim por causa dos cuidados paliativos, porque alguém ia morrer e eu tinha que estudar sobre isso. E aí eu fui estudar o luto.
Entendeu? Olha que E bacana. aí foi uma coisa me levando para outra. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, mas tem outro assunto. Não é outro assunto, mas bem curioso, porque é um tratamento curioso, né, Grazi? E é outra coisa que acontece nas questões da terapia com a Tati. Exatamente. Tati, é terapia breve. Quem vê a primeira vista, terapia breve, fala, Terapia um dia, breve. pronto, Ai, tô acabou, mal. já foi. Vai pra vida. Mas isso. Dá um chacoalhão ali na hora, pronto, resolveu. Como que é? Por que terapia breve? É um slogan? Que é isso? É Não. comercial? Funciona, não funciona? Em 24 horas trago... Explica o seu problema em 24 horas. O que é essa parada? O objetivo seria esse, só que não. Só que não. Então, a terapia breve, na verdade, a gente busca trabalhar temas focados e a gente aprofunda aquilo. Então, é uma dinâmica um pouco diferenciada, onde as pessoas geralmente buscam um processo de psicoterapia para trabalhar a vida no geral. E todos precisamos realmente, né? Entretanto, tem algumas coisas que as pessoas têm uma certa dificuldade de diluir ao longo do processo. Então, quando chega uma pessoa para ser atendida, geralmente ela passou por algum choque, por algum trauma mais específico, mais difícil dela conseguir lidar, mas de uma forma na qual isso limite ela de ir para a vida. Né? Então, nesses casos, a gente tem alguns processos dentro da terapia breve para a gente conseguir, de forma mais rápida, diluir isso para que ela consiga fluir normalmente ao longo da vida. Uau! Você viu? Cara, a gente precisa de terapia? Ai, recomendo fortemente. Todo mundo precisa, né? Ai. Em algum momento é necessário, não tem jeito, né? Eu falo assim, que só da gente ter nascido, a gente já passa por um trauma, eu tô mentindo. O nosso parto já é algo bem traumático, né? Não, mas você não é aquelas terapeutas que a pessoa tá com problema, você não pergunta se foi... Você amamentou, não amamentou? Sou dessas. Foi amamentada até quantos anos? Inclusive, a gente trabalha desde a questão intrauterina. Sim. Então, a gente já tem processos onde a gente trabalha as dores, os traumas dessa mãe enquanto nos carrega no ventre e qual é a percepção dessa criança diante da situação externa que essa mãe estava passando. Porque, na verdade, ok, a mãe passou por uma situação, só que como essa criança percebe aquele acontecimento e ela registra, ela começa a disparar comportamentos disfuncionais muitas vezes por conta de uma dor que muitas vezes nem é dela e nem existe. Não sei se, assim, embora você não seja médica, mas tem estudos, você estuda bastante essa parte. Tem alguma coisa a ver com a química da mãe em relação ao que tem externo, que passa para a criança? Também. De forma química, Isso estímulos? é orgânico. Tem orgânico. sim. Entendi. E também tem essa... Porque quando a mãe sente algo, vem toda uma questão hormonal no corpo dela, né? E a criança tá sente ali, também. ela sente tudo. A gente não lembra, mas... Exatamente, exatamente. Mesmo não lembrando, está registrado no subconsciente, está registrado no corpo. A gente já tem teorias falando que tudo que a gente passa é registrado no nosso RNA. Então, todos os traumas que essa mãe passou, e até mesmo antes, porque enquanto essa mãe estava sendo gestada, o ovocito dessa criança já estava lá. Então, tem registros muito profundos que a psicogenealogia traz para nós. E como obter esses registros, né? Como que você consegue identificar isso nas pessoas? No meu processo, eu trabalho com testagem muscular. Porque quando a gente tem algum choque, essa mãe tem um choque, essa criança está lá, isso registra, tá no RNA, tá no corpo. E através de cinesiologia, que é inclusive uma técnica que geralmente o pessoal da fisioterapia utiliza, nós utilizamos um pedacinho dela para a gente fazer testagem muscular, para identificar o que essa pessoa precisa trabalhar, como a gente deve trabalhar para aquele conflito ser diluído. Então, são técnicas de terapia mesmo que a gente efetivamente utiliza no consultório. Vocês dão choque nas pessoas? Não. Tá bom. É só um toque suave. Só um toque suave. Deixa eu fazer uma pergunta assim que é muito pertinente. Vocês têm um compliance, uma ética toda, né? Não dá para falar qualquer coisa. Sim. Mas a gente vai querer que vocês falem. No seu caso, tudo é bizarro, né, Grazi? Ou não? Não é tudo bizarro. Porque você fala de morte, mas assim, é complicado. A Tati é uma terapia breve. Então eu queria, de vocês duas, quais foram os casos assim mais que vocês podem falar também, né? Sem problema algum, dentro da ética. Ou bizarros, ou engraçados, aventureiros, ou
pitorescos, Situações assim, que Situações fogem. dentro da profissão de vocês, que vocês... Dentro da profissão? Não. Eu tenho da vida. Pode falar. Bom, da vida, né? Enquanto tem a vida, né? Acho que quando ela morrer, ela vai comemorar, né? Com certeza, eu quero que comemore. Enfim, né? Mas qual que é a situação, assim, que você passou mais, sei lá? O meu pai ele tinha várias histórias de velório. Ele era uma figura divertidíssima e ele tinha muitas histórias de velório. Pra quem não sabe, quer falar? Fala do seu pai. Seu pai é importante na cidade. Meu pai é um No professor estado. antigo, né, de Campo Grande, o professor Orlando Mongelli. De Então, teatro. Ele era, de teatro, de oratório. português, de oratória. Então, ele era uma figura, assim, muito engraçado. E quando ele morreu, eu fui com meu irmão escolher o caixão. E aí, fomos lá, escolhemos o caixão. E aí, sentamos na frente do cara para resolver, né, quanto é. E aí, quando ele falou o valor, a gente, não, é muito caro, o senhor não tem o mais barato? E aí, a gente foi olhar o outro, entramos de volta, assim, coisa horrível aquilo. Aí, tinha 3 lá, mais simples. Aí tá, e eu falei, pode ser esse aqui. Aí, eu perguntei pro cara, meu pai tinha uma história dele estar no interior do estado, e aí, na hora que eles foram levantar o caixão, o cara caiu por baixo do caixão. O forro do caixão foi embora. Vazou. E aí eu perguntei pro cara, eu falei assim, moço, e não tem possibilidade do meu pai cair por baixo desse caixão? Aí meu irmão olhou pra mim e começou a rir, tipo, agora o que você vai fazer? Eu falei, não podia perder a piada, o pai deve estar se divertindo. Não, se acontecesse, ele ia adorar. Fala, aí, tá vendo, ó? Até porque no velório dele eu soube cada arte dele em velórios. Ah, Foi não, muito então. divertido. Gente, tem uma vida divertida. Porque o velório vai ser divertido. Vai, o meu vai. Do meu pai foi maravilhoso. O velório para ele era um evento, um acontecimento. Era. Ah, E pra ele você também, trocava né? as pessoas, ele entrava em velório errado. Velório. Não, desculpa, quem nunca? Não é daquele que nem nessas funerárias que tem, né? São Eram as pessoas várias. veladas uma do lado da outra, e aí misturava ali, ele errava. Cumprimentava todo mundo, fazia o jeitão dele. Quando ia ver, não era aquele, saía de fininho do velório, porque era no Puxa velório. vida. Ele fazia muito dessas coisas. Tão jovem, mas tem 72 anos. É, jovem, né? Era mais ou menos. Era mais ou menos isso. Cara, que história. Não, o Orlando era, nossa, gente fina demais. Eu conheci. Ele era Mas uma e quem figura. fazia piada no velório? Porque na família, na minha, pelo menos, a galera é de contar piada. Senta as Marias, minha avó, as irmãs todas, ao redor daquele caixão, e elas começam uma contando piada, daqui a pouco conta a outra. Eu falei assim, gente, a noite inteira contando piada. Eu falei assim, gente, eu não entendo. E a galera rindo. Eu falei assim, uai. Enfim. Então, eu faço um jantar da morte. Na Jantar realidade, da chama morte? A Morte no Jantar. E aí, o último que eu fiz, as pessoas não queriam ir embora. E aí, várias falaram, eu nunca achei que eu ia me divertir tanto falando de morte. Porque foi muito divertido. Porque você começa a ouvir... Porque, na realidade, quando eu falo de morte, eu penso na vida. Porque você muda o seu jeito de pensar sobre a sua vida, já que você entra em contato com... imagina que vai morrer. Né? Então, quando a gente fala, eu vou morrer, então eu tenho que mudar minha vida. E é isso que eu faço, entende? E as pessoas falam sobre isso, e aí fica divertido, porque um compara com o outro, aí é engraçado. E é engraçado. Olha, eu acho que no seu currículo você pode colocar assim, especialista em abotoar o paletó, bater as botas, bater o pito, dar a ossada, juntar os pés, ir pra terra do pé junto, esticar a canela, estar debaixo da terra, largar os ossos, vestir o paletó de madeira, desocupar o beco. Tudo isso é morrer. Sim. Cara, que bacana. Legal. E a Tati, qual que foi a situação assim mais... que você possa falar, né, Tati? O que tem, assim... Muitas vezes a gente pensa que, faz terapia quem é louco. Vai no psicólogo que tem problema. Todo mundo tem, né, Tati? Mas qual que é o problema mais... Cara, eu nunca vi um louco que ia atrás de um psicólogo, você já viu? Nunca vi. O próprio louco não Ou vai. alguém enfia lá, força. então eu não sou louco, vi, então. eu não- Na realidade, você procura um psicólogo para se tratar, para lidar com o louco, né? Exatamente. Vocês estão fazendo TikTok?
Vai se tratar, garota. Não, não tem? Vocês têm que fazer. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vocês fazem o TikTok. Vai se tratar, garota. É mais cliente pra vocês. Eu acredito que a terapia, ela vem pra gente se autodesenvolver, pra gente melhorar, né? E eu penso também que quando a gente está muito incomodado com algo, o problema é nosso. Porque por mais que o outro te traga demandas, quem não está conseguindo lidar com essas demandas é a gente. Então, quem precisa é a gente. Se o outro tem uma questão e precisa ser trabalhado e não quer trabalhar, o que, que a gente pode fazer? Não tem como amarrar a pessoa e sair arrastando para o consultório, não é? Então, ok, se ela quer viver naquela dinâmica, só que as pessoas ao redor, com certeza, quando alguém tem um conflito, elas adoecem junto. Isso é comum de se ver. Só que, qual que é a nossa escolha? Permanecer ali, sofrendo junto, e muitas vezes até entrando num vitimismo, e muitas vezes utilizando da dor do outro para ter ganhos diretos e indiretos, como a gente estava conversando um pouco antes, né? Ganhos secundários. Exato. Ou a gente vai buscar aprender a lidar com aquilo, se autodesenvolver para isso e vai conduzir a nossa vida de uma forma diferente, sabe? Eu vejo muito como um autodesenvolvimento e não só... Claro, a gente tem questões de patologia, que a psicologia atende, né? O meu caso, eu não atendo patologias. Entretanto, se já acompanhado por um psicólogo, se for um caso onde há um acompanhamento com um psiquiatra, aí em conjunto, de forma integrada, a gente faz um trabalho bem legal. Mas todos precisamos, nós temos conflitos ao longo da vida, ninguém passa por aqui fluido, sem problemas, sem conflitos, né? E o quanto mais a gente desenvolver, mais fácil a gente vive, simples assim. Não, eu pergunto, assim, os casos mais cabulosos e tudo, mas, assim, eu acho que o caso mais cabuloso nem está num caso, e sim como a sociedade trata essa questão de terapia, essa questão de psicologia, porque eu, por exemplo, não vou falar a minha idade, claro, né, gente, mas eu sou de 2000 pra cá, né, então eu sou de uma geração que já tá meio mimizenta. Vocês tratam essa geração mimizenta aí de que tudo é problema. Tudo é problema. Meu pai chegava com um problema. Pai, tô com um problema. O que foi, filho? É isso, isso. Aí ele olhava pra mim e falava, e o que você vai fazer em relação a isso? Nossa, ele era um ótimo terapeuta. Adorei seu pai. Mas, cara, se você tá com problema, se te incomoda, é um problema pra você. Claro, Pode pode ser um problema pra outros. Sim, pro outro pode não ser, mas se pra você a gente trata. A gente E aí, mas assim, aí tem gente que tá com um problema que, na verdade, vamos ser sinceros, eu não sou terapeuta, mas não é um problema de verdade. É um problema que tá na cabeça. Não tô dizendo que é um problema que... Cara, é um problema. Qual que é o problema? Eu não estou me sentindo bonita. Mas isso é um A pessoa é linda, maravilhosa. Na visão do Igor. Mas isso depende, Na visão né? dela, Porque na a pessoa autovisão, é um sente, se a problema. pessoa está se sentindo incomodada, é um problema. Exato. É um E- problema. Se Então é tá muito gerando relativo sofrimento, Com isso. certeza. Né? E vamos desconstruir isso tá na cabeça, porque a nossa mente, ela constrói todo o resto. Exato. Inclusive, quando a gente fala de enfermidades no corpo, a gente já tem estudos, eu acho que a medicina germânica fala muito disso, que tem uma origem emocional para cada enfermidade. Né? Para cada dor, em cada pedaço do corpo, se é explicado qual é o conflito daquela dor. Então, antes de tudo, a gente pensa. Depois que a gente pensa, a gente sente. Sentiu, tá no corpo. Acho Essa que é a dinâmica. a mente torna real, né? Sim, e Tem um- realmente é real, Nossa, porque dói realmente. Eu vi um estudo no YouTube. Gente, procura aí, tá? Então eu vou achar o link, eu vou deixar na descrição. Da mão. Esconde a mão do rapaz, deixa do lado e põe uma mão falsa. E aí vem dar uma martelada na mão do cara e o cérebro na hora. Porque ele faz uns testes de martelada na mão leve. Aí quando vem com uma martelada um pouco maior, o cara... Mas ele tá vendo, mesmo ele sabendo que a mão não é dele, é uma mão falsa que tá ali, a outra mão dele tá do outro lado. E aí ele sente, ele fala, cara... E aí eles estão mapeando o cérebro de alguma forma lá e a mesma área que é afetada quando tem aquele negócio da mão, ela acende de novo. Então isso eu acho bacana. Então aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, Exatamente. porque molda o nosso corpo. Exatamente. E eu aprendi isso aí. Eu dei uma estudada. Eu fiz meu dever de casa. Parabéns. Pergunta aí, Igor. Não, Você tem um não, é porque bocado de coisa. assim... Você tem um cara que precisa de terapia. Não. Eu preciso de terapia? Não, tá vendo? É isso que eu tô falando. A sociedade, né? E precisa, todo mundo precisa.
Todo mundo precisa, né, Tati? Mas é importante a terapia. Eu A vou gente dar uma sempre pode passadinha na melhorar. terapia breve. A gente sempre pode melhorar. Terapia. Tá, Tudo que é pra Mas melhorar é se, bem-vindo. mas se tiver muito BO, eu vou encaminhar para ela primeiro. se não tiver solução, vai para os cuidados paliativos. Não, mas é por que terapia breve? Então, justamente porque é uma terapia focada, né? E Ela tem um começo, meio e fim já determinado desde Exato. o princípio. Você escolhe o que você quer trabalhar, na verdade, assim, ok, algo te incomoda. Sim. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você está com dificuldades de se relacionar com alguém, por exemplo. Eu vou pegar esse ponto dessa dificuldade e vou trabalhar ao redor das dificuldades das tuas relações. E como eu trabalho com desativação de trauma, em conjunto com o cliente, eu vou buscar encontrar a origem disso para desativar isso. Então, é o próprio cliente que me traz. Existe, claro, protocolos, tem técnicas para a gente identificar isso. E a partir do momento que a gente identifica, a gente desativa. Isso, geralmente, no geral, não tem uma regra, mas em torno de 4 a 6 sessões, um conflito é diluído. Por Puxa. isso que é breve. Né? Agora, vai resolver toda a sua vida? Não, não vai. Não. Né? É muito diferente a dinâmica do acompanhamento com o terapeuta e com o psicólogo, né? O psicólogo ele vai trabalhar coisas amplas, profundas. O nosso também é profundo, mas é algo focado. Então, geralmente, quem chega, a pessoa já faz um acompanhamento com o psicólogo ao longo do tempo. E são, assim, as pessoas que mais dão resultado. Não tem como comparar uma pessoa que chega sem psicoterapia e uma pessoa que nunca fez. O resultado é extraordinário, é muito mais rápido. Peraí, a diferença é... Com uma pessoa que já tem o acompanhamento com o psicólogo, flui muito mais rápido. Eu falo que é como uma academia, né, Bluefit? A gente malha, a gente ganha força, a gente ganha resistência emocional com a terapia. Quando a pessoa chega, porque a terapia breve, ela não é uma terapia muito suavezinha, não. A gente vai direto, a gente acessa dores profundas. Então, uma pessoa que já tem acesso a uma terapia, que já está acostumada a lidar com suas emoções de forma saudável, coerente, ela consegue fluir e aguenta mais o tranco, vamos dizer assim. Então, o resultado dela é muito mais profundo, é muito mais rápido. Agora, claro, tem pessoas que nunca passou e vêm para esse tipo de abordagem. Muito legal. Claro, tem pessoas que conseguem fluir. Quando não consegue, é encaminhado para um psicólogo. Mas o mais recomendado é começar com a psicóloga e depois ir para breve ou pode... Tanto faz, independe. Tem casos que quando os conflitos são muito exacerbados, aí é com o psicólogo mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa chega com uma depressão profunda, a gente consegue dar um alívio, a gente trabalha... Porque na terapia, eu não vou trabalhar, por exemplo, a depressão em si. Eu vou trabalhar as sensações ao redor. Ok, quando você se sente profundamente triste, quando você sente vontade de não fazer nada, o que você sente? É esse sensorial que eu trabalho. Eu tiro esse incômodo, vamos dizer assim, né? É ruim de falar assim, eu tiro esse incômodo. Mas a gente trabalha essa mudança de estado. Eu estou me sentindo impotente, eu estou me sentindo não fluindo na vida. Então, são essas coisas pontuais que a gente trabalha, que é ao redor da depressão. Quem vai trabalhar a depressão é o psicólogo, e geralmente a pessoa é medicada, mas o processo de tratamento é com a psicoterapia. Vocês já se conheciam? Não. O que vocês acharam uma da outra? Eu gostei. Não, porque assim, por que eu tô falando isso? Porque já chegou gente enlutada pra você. Já. E aí, o que você faz? Trabalha também? Sim. É possível? Então, no processo de luto, quando chega... É que eu trabalho bastante com fobias também, né? E vem algumas questões. Quando chega para mim, sempre tem uma demanda de fobia nesse processo de luto. Mas realmente são essas questões. Vou tentar falar de um caso, mas não no caso assim, específico, mas no geral. Quando a pessoa já trabalha muito a questão do luto, que acontece que a pessoa está lá 2, 3, 5, tem gente que está 15 anos e não aceita que alguém morreu, a gente faz dentro, porque eu também trabalho com hipnose, então a gente trabalha todo esse sensorial ao redor desse luto, e aí dentro do processo de hipnose, a gente faz um processo de mudança de estado na questão de como foi a experiência do luto. Então tem gente, por exemplo, que tem uma dificuldade porque não foi num velório. E é super importante você participar de todo esse processo do luto, né?
Estou falando como especialista, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Vá no velório, Né? gente, e chame. Precisa, porque o nosso cérebro não entende que a pessoa foi. Então, Não, é aquela pessoa que fica eternamente esperando aquela pessoa retornar. Né, E a gente usa de hipnose para fazer esse momento, já que não tem mais como. Aí no momento ela vai A gente- revisitar Aquele momento. e aí vem sensações. Exato. E a gente faz uma ressignificação. Eu tive um luto, né? Grazi já sabe disso, tive um luto que pra mim foi um pouco marcante. Infelizmente foi uma família inteira, né? Lá para 2003, tive uma família inteira, né, Grazi, que faleceu, né? A Nanara, enfim, o Tio Milton. E teve uma hora que aconteceu uma coisa na minha cabeça. E você pode falar um pouco melhor, mas você tá entendendo o que eu tô falando. Não foi na hora da música nem nada, mas teve uma hora que parece que a chave virou e eu percebi o que estava acontecendo. Não foi uma percepção do que estava acontecendo, eu sabia o que estava acontecendo, eu percebi. Mas parece que uma barragem estourou. E aí caiu um monte de sentimento, sensação, perda, vazio, pena, raiva, tudo de uma vez que eu não vou dizer que eu despiroquei, né, Grazi? Mas eu. A questão do luto, o problema é esse. Não permitem que a gente sinta várias coisas. Porque querem que a gente. Vai, tá bom, já passou, já tem tanto tempo. Você ainda está sofrendo? São duas palavras que a gente fala para não usar, já e ainda. Porque não tem tempo. Cada um tem o seu tempo. O luto é muito subjetivo, né? E aí, quando eu fico determinando, normalmente a pessoa se fecha, né? E ela não fala mais sobre aquilo. Porque ela não tem espaço para sofrer. E aí eu falo que no luto tudo é permitido. Raiva, ciúme, tristeza, tudo é permitido. Porque normalmente não se permite vir à tona os sentimentos que o luto provoca, né? O processo de enlutamento. E aí eu falo, a minha preocupação é que, assim, quando você não lida com os lutos, né, com essas questões que aparecem durante o processo, ele pode se tornar um luto complicado. E o luto complicado, já só pelo nome, é muito mais trabalhoso, né? Então, vem várias questões e aí até com hipnose fica complicado. Então, o que é legal fazer? Todas as vezes que eu passar por um processo de perda, eu preciso entrar em contato com aquilo, de alguma forma. Porque os lutos vão se acumulando. Então, às vezes, a avó morreu, 90 e poucos anos, e a pessoa está chorando desesperadamente. E ela já estava doente, né? Porque aí você vai conversar com a pessoa, ela está chorando porque quando ela tinha 8 anos, o peixinho que ela amava morreu, e o pai pegou o peixinho e jogou no vaso e deu descarga. E ela teve que engolir aquilo. E ela ficou com aquele luto a vida inteira. Então, os lutos às vezes ela vêm nem à sabe tona. o que é isso, não né? sabe. Desperta Os na lutos hora. vêm à tona e aí eles vão se acumulando. Então, se cada vez que eu precisar e luto, o processo, né, psíquico de reorganização, ele não é só da perda. Ele é de uma mudança, de você sair daqui para um outro lugar, de você quebrar uma perna e não conseguir andar, de você perder o emprego, Divórcio se você também. divorciar. Então, assim, a perda, ela acontece de várias formas. E se eu não lido com essas minhas perdas, quando elas se acumulam, é um sofrimento gigante. E aí, de onde vem esse sofrimento todo? Não é só a morte necessariamente, Não é só a né? morte. Mas é Quando uma o filho série cria de. casa, tem vários. São vários. A partir do momento que tem uma perda, porque você se vincula com alguma coisa. Então, você gosta muito do seu emprego. Perdeu o emprego, perdeu o vínculo. Tem a ver com objetos também? Ou, por exemplo, um Sim. objeto que eu gosto muito, sem querer destruir, Sim, pisei. Aconteceu comigo, sim. Sim. Fala. Como Fala que ela já te trata. Perder um objeto que era muito importante. Eu preciso me reorganizar sem aquilo. Não, hoje em dia, que se a era gente importante. perde o celular, não é o desesperador. aparelho. É o que A tem vida lá. inteira É, dali, né? é a vida inteira, tudo. Cara, eu passei um processo de luto por causa de um copo que nem era um copo. Quando criança, o meu avô cortou Sabe essas garrafas de refrigerante? Não sei nem se era refrigerante ou cerveja, essas marrons, sabe? Ah.
Ele cortou aquela garrafa e ele colocava na cristaleira da estante. E todas as vezes que eu chegava na casa dos meus avós, tinha bombom, bala. Então eu saía correndo, então tinha eu e meu primo, e a gente ia para ver quem pegava primeiro. E aí, meu avô faleceu, eu tinha 12 anos. E aí, minha avó me deu esse copo, porque para mim era muito importante o copo. E aí, eu estava já na faculdade, com 18 para 19 anos, e ainda bem que fui eu esbarrei, porque ele ficava no centro do meu guarda-roupa, assim, visível o copo. Aham. E eu esbarrei, derrubei, quebrou. Gente, eu não sei quantos dias eu chorei por conta daquele copo. Foi muito Porque sofrimento. não era um copo. Não era. Era Era um toda uma copo, memória não é- afetiva. Esse Era negócio. toda uma história É uma de vinculação carinho. Vai lá no Arco da Velha, você vai encontrar o mesmo copo. Não é o mesmo Não copo. é. Não, Não, Mas mas com quanto por cento de desconto? 15% de 15% Não, mas ó, de desconto. Não, mas ó, Também, né? o Zé lá do Arco e o Renato, eles lá, aquele lugar tem uma mística, tem um negócio, uma energia muito bacana, deles mesmo, mas dos objetos em si. E eles têm uma curadoria, um cuidado com as coisas. Tudo isso aqui, gente, tá à venda, mas isso aqui é a pontinha do iceberg. Não fazendo mais mexã, né? Vocês não pagaram, não contrataram? Mas mexã, tô brincando, Zé. Mas eu fico imaginando ele, como que é em relação a isso. Quantas pessoas foram lá? Ah, isso aqui era do meu pai. Isso aqui era do meu avô. Isso aqui era da minha esposa. Isso aqui eu não quero mais porque eu sou homem, eu cresci, eu não posso ter mais isso. E outros caras, eu preciso disso porque quando eu era criança eu não tinha. E, né? E o Zé não deixa de ser terapia. Desfazer de coisas também É um luto. né? É um processo também. E na né? realidade, o contrário também. Em geral, as pessoas que acumulam coisas são pessoas que tiveram dificuldade de lidar com luto. Menina, você falou Porque uma como coisa. elas têm medo de perder, Sim. elas acumulam. Elas acumulam até como se fosse um castelo, alguma coisa. Gente, assistam De proteção. Acumuladores Compulsivos. É proteção. Eu sou viciado nisso aí. Você não assiste? Sabe o que é Acumuladores Compulsivos? Eu já vi na Já televisão. viu? É né? maravilhoso. Quer dizer, não é bom, gente. Não acumulem. Se você conhecer alguém aqui em Campo Grande, dá pra você. Não, se for uma questão do luto, dá pra você tratar. Né? Mas E- é bom ver, né? De como não fazer, de como não agir, né? Numa situação dessa. Porque E- acumular é triste. mesmo. Aí você falou, Tati, que trabalha com hipnose. Sim. Fale mais sobre Vamos isso. desmistificar a hipnose, então. Não, é porque tem vários tipos de hipnose. Porque a hipnose que a gente conhece, gente, é do... Vem cá, Igor. Vem cá. Chega Do aqui. Didi. Dorme. Já foi, né? Agora você é o Silvio. Acorda, Silvio. É isso a gente chama de hipnose de Vem palco, pra cá, né? você de casa. Vem pra cá. Dorme. Agora você é o Igor de novo. O que houve, gente? Nada, estamos aqui. Aconteceu. Isso é Não sei, chamado de apaguei de hipnose de repente. palco. Isso aqui é charlatanismo. Isso aqui é outra coisa. Mas fala da hipnose, porque você trabalha com hipnose também, Grazi? Não? Gostaria? Você Mas já foi hipnotizada? já foi em algum hipnotizada? momento? Não. Não, Também não, não né? tá afim? Tá O que a gente pode fazer A agora? gente faz agora, Ela sem tá do seu problema lado. nenhum. Porque eu não vou passar esse ridículo, então eu tenho que... Mas assim, a pessoa tem que estar receptiva. Não adianta Sim, forçar uma exato, hipnose. exato. né? hipnose- Mas pode fazer com o Igor, não tem problema. Na verdade, ninguém Não, tá bom, já hipnotizei aqui. Foi uma beleza. Mas Não, eu tá posso bom, chamar, tá posso chamar o Carlão aqui. Carlão, você bom. vem? O Carlão, o Matheus também, Matheus. Não? Vem também. Você quer, Matheus? Quer vir? Não, ela não vai fazer isso agora, ela vai explicar. Depois ela te hipnotiza. Fechado? Eu vou mandar vocês pra Nárnia. Ih, caralho. Então, Tem bora. gente que você vai resgatar de lá. O objetivo é justamente esse, tirar de lá, tirar do guarda-roupa. Então, dentro do processo terapêutico, porque esse, por exemplo, como eu disse, é uma hipnose de palco, né? Mas dentro do processo, a hipnose nada mais do que uma indução, onde a gente pega o teu subconsciente e põe ele mais à mostra. Só que alguém consegue tirar o lado racional da mente? Ninguém consegue. O racional tá lá o tempo inteiro, só que ele fica mais de ladinho ali. Porque no subconsciente a gente registra tudo. E quando não está no racional é porque dói tanto que a gente não quer lembrar. E aí, como a gente trabalha com desativação de trauma, a gente precisa achar a origem disso no processo. Então,
A gente usa de processo de hipnose algumas vezes, quando é necessário, para encontrar quando essa pessoa não acessa muitas vezes. Só que no processo terapêutico, a gente só acessa essa dor e a pessoa está consciente do que está acontecendo. Ninguém apaga, ninguém vai para lugar nenhum. Isso é mito, tá? A hipnose, a gente sabe muito bem o que está acontecendo, a gente faz uma indução e realmente, se a pessoa não quiser, ela não entra em indução, né? Mas eu falo que todo mundo é hipnotizado ao longo da vida. Porque a primeira pessoa que hipnotiza a gente é pai e mãe. Alguém já ganhou um beijinho que cura aqui? Já. Quem para de não? doer na hora. Para, isso é hipnose, isso é uma indução hipnótica, né? Quando você assiste um filme e você começa a chorar por conta daquela cena, você tem consciência que aquilo não é real. Mas você se emociona e você chora. Você está em transe hipnótico. O que é isso? Você acessou, o seu neural acessou aquela dor, se comunicou e é o suficiente, você já está em transe. Então eu falo assim, todo mundo vive em transe. O que a gente faz dentro da terapia é mudança de estado, mudança de transe, onde muitas vezes a pessoa, por exemplo, vive num transe onde ela vive sem dinheiro, onde ela está num transe onde a cada 2 anos ela tem que bater o carro dela. Sabe assim? Ciclos. Conhece alguém? Exato. Eu conheço alguém. E aí, a hipnose, dentro da hipnose, a gente consegue fazer essa mudança, onde a pessoa escolhe o que ela quer, de positivo, e a gente faz uma troca. Basicamente isso. Entendi. O luto tem muito a ver com isso. Quando a pessoa bota a culpa em alguém que morreu. Tem famílias que o provedor morre, a família morre praticamente. Ainda estando viva, né? E tem viúvas que param de viver. Lógico que a gente tem que viver, né, gente? Morreu, morreu. Entre aspas, né? Ou não? E na realidade... Morreu? Não, até eu tenho uma pergunta. Se você morrer hoje, você vai estar morto? Ah, e é questão de crença. E a gente vai Não falar é sobre questão isso. de Não é- crença. não é Se questão você de- morrer hoje, você vai estar morto? Se eu morrer Você vai? hoje, depende da hora, né? Você vai? Tomara que eu morra de manhã pra não ter que, né? Ter que Porque trabalhar. a gente vê... Porque Isso é assim, o que a gente complicado, vê? hein? A gente morre, mas continua na lembrança das pessoas. Ah, Enquanto sim. você estiver na lembrança das pessoas, você está vivo. Então, por isso essa pergunta, se você morrer hoje, você vai estar vivo, você vai estar morto, né? Porque tem pessoas que passam pela vida e tanto faz. Então, realmente, elas vão morrer. Elas vão estar mortas porque elas não representam nada para ninguém, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que fazer durante a nossa vida, né? Ser uma pessoa... Ser presente, fazer bem feito. para as pessoas quererem que você esteja viva, mesmo quando você estiver morto. Eu tenho praticado um pouco de estoicismo, mas um pouco de presencialismo. Que é o quê? Não viver demais o futuro e também não ficar muito pensando no passado. Por exemplo, se eu vivo demais o futuro, eu fico por exemplo, fiquei 2 dias ansioso pra gravação. Ansiedade é medo do futuro. Aí tô lá ansioso, eu e o Igor ansioso pra caramba. A gente passou 2 dias. Digamos que, sei lá, sábado e domingo, que é final de semana. Segunda gravamos, passou tranquilo. Dá pra voltar sábado e domingo agora? Não dá. Então a gente perdeu 2 dias bons, Isso se chama maravilhosos. presença. Então se eu tô presente lá, tô com um problema, tem que resolver, tem que pensar agora com antecipação pra resolver neste momento que eu tô pensando, é uma coisa. Agora, se eu tenho que resolver no domingo, já tô pensando no sábado, Não, você não está vivendo. ou pior, aí na segunda-feira que eu gravei, beleza. Na terça, quarta e quinta, por exemplo, eu não tô vivendo porque eu tô lamentando sábado e domingo, Exato. que eu perdi. Sim. E tem gente que fica, esse Você ciclo... não vive nem o futuro, que você não consegue, e nem o passado, porque já passou. Exatamente. E nem o presente, porque você está ligado nos outros dois enquanto você está vivendo. É 3D. Você vive em 3 dimensões e fragmentada. Não, nem vive. Nenhum nem vive. vive. Porque você passou quando você vê seu filho tem 8 anos, né? Quando você vê seu filho tem 12, quando você vê tá faculdade, quando você vê você morreu. E a gente tá... E quando a gente pensa em
Ah, eu quero que o final de semana chegue logo. Você tá querendo que a tua vida acabe logo. Quer dizer que você não está vivendo. Se você quer que o final de semana chegue, se você quer que a aposentadoria chegue e coisas cheguem na sua vida, é porque você não está vivendo hoje. Então, se você viver hoje, você não precisa esperar amanhã. Você vive hoje. Amanhã você não Hoje sabe. está sendo ótimo. Amanhã. Então amanhã é Principalmente consequência do ótimo que você vive hoje. É. Se tiver amanhã. amanhã, Ó, exato. ela é mais otimista pro lado dela, mais pessimista pro lado. Se amanhã você. Né? E qual que é a maior dificuldade de quem sabe a consequência. A consequência não, quem sabe. Qual que é a maior dificuldade de quem sabe de uma morte iminente? Da sua própria morte iminente. Qual que é a maior dificuldade? Aceitação, dó, pena. Qual que você quer. Então, a gente até fala de dor total. O que é a dor total? Tem uma autora que criou esse termo, porque a dor total me diz sobre dor física, dor biológica, né? Que é a física, a emocional, a espiritual, a social e a familiar. Então, se eu tenho uma dor física, eu não consigo lidar com a minha emocional. Se eu tô com uma dor no estômago, né? Porque eu tô com um câncer no estômago, eu não vou conseguir falar com a terapeuta ou com a psicóloga, porque eu tô com uma dor física que tá me incomodando muito. Então, eu tenho dores que eu preciso sanar. E a partir do momento que eu entro em contato com essas minhas dores, eu consigo morrer em paz. Agora, a boa morte vem de uma boa vida. Então, não adianta eu querer, no último momento, sair correndo e querer ganhar a maratona se eu não treinei a vida inteira. Né? Então, Combate o bom combate. não tem. Então tem essa questão, para ter uma boa morte tem que ter uma boa vida. E aí tem essa médica, né? Ela fala que quando a gente está numa palestra, ela sempre fala: aqui a cada 10 pessoas, 9 vão morrer, uma vai morrer de morte morrida. Então uma vai, puf, morre de passarinho, tem um acidente, um AVC, um infarto, morreu. As outras 9 vão precisar de cuidados de 2 a 4 anos. E aí, se você sabe que em algum momento da sua vida você vai ser uma mala para ser carregada, que você seja uma mala de fibra leve, com rodinha, que seja fácil de carregar. E isso a gente constitui durante a vida. Porque se você foi uma mala a vida inteira, doente, você vai virar uma mala sem alça, molhada em dia de chuva. Então, fica impossível. Né? Fica Então, complicado. Eu não penso nisso muito pro futuro, mas eu penso muito pro presente. Não sei se vocês sabem como é um biohacker. O que um biohacker faz? Ele literalmente hackeia, ele busca informações e práticas para literalmente retardar o máximo possível o envelhecimento do seu corpo. E aí eu fico pensando, realmente, se você vai ter algum problema na vida. Você vai ter algum problema na vida nos seus, se Deus quiser, 70, 80, e a medicina tá avançando. Então a gente vai ter remédio, a gente vai ter mais cirurgias, vai. Mas aí eu já Mas fico pensando numa outra questão. O que adianta um corpo maravilhoso, ótimo, se a cabeça tá lá horrível? O corpo Vai padecer então, também. então assim, esse cuidado tem que ser Geral. mental também, porque não adianta um corpo maravilhoso e uma mente horrível. Né? E é o Então que eu mais falo, tem, né? As E é o que mais pessoas- tem, nós estamos muito adoecidos. E- O adoecimento tá aí. Exatamente. E vocês, Mental, vocês né? concordam que a casa é uma extensão da mente da pessoa? Eu acredito que a mente é que determina como a casa funciona. Não, quando você chega, você sabe, você chega na casa da pessoa, sabe, Igor? E Ah, sim, tem com certeza. aquela casa, tipo lá em casa. Porque qualquer coisa a gente. Porque qualquer, porque qualquer coisa a gente tira essas coisas. Tá muito bagunçado pra vocês? Que guarda-roupa? Já... Tá O no guarda-roupa saco pode preso. desmontar, as roupas ficam no formato do guarda-roupa. Não, mas Falta um assim. terremoto lá. Não, terremoto Mas assim, tem a ver com isso? Eu acredito que sim. Quando a gente não está organizado interiormente, tudo tá uma bagunça. Seja contas, finanças, Tudo, relacionamento. É tudo. verdade. A mente determina tudo, gente. O poder está na mente, não tem outro. Quando a gente está equilibrado, mentalmente o corpo vai fluir, o externo vai fluir. Quando a gente está bem, quando você está em equilíbrio no corpo, mente, você vai ganhar dinheiro. Teu Opa. espiritual tem que estar também alinhado. A gente tem corpo, alma e espírito, tem que estar tudo alinhado. Quando tá os 3 alinhamentos feitos, você flui na vida de todas as formas possíveis.
Caraca, então se não tá fluindo, Tem alguma coisa que tá descompensada. Desequilíbrio, pode ser É homeostase. Uhum. é o quê? Homeostase, a busca do equilíbrio. Homeostase. Vou anotar aqui, porque homeo Homeostase, é com não- H. com H, tá. É a busca do Homeo- equilíbrio. Ah, já apareceu aqui. Obrigado, corretor. Eu vou procurar aqui homeostase. Pergunta aí, Igor, que eu sei que você tem um negócio bacana pra perguntar. Tem um negócio Você esqueceu? bacana. Não. Não, assim, por exemplo, as pessoas, elas têm um jeito, assim, próprio de lidar com as coisas, né? Elas acabam achando que tem o domínio de tudo, né? E muitas vezes não se dá conta de que não, né? Até no caso da morte mesmo, né? Há isso, né? Eu sou invencível, né? E tal. Não vou morrer. Não vou. Fica aquele conceito, né? De que a gente é imortal, né? Como Não é conceito. O nosso inconsciente diz que nós somos imortais. o próprio consciente já. Aham, o Não é uma coisa inconsciente. pensada, Não, imaginada, no inconsciente ou plantada. nós somos imortais, sabemos que não e vivemos como se fôssemos, entendeu? É aí que cai, aí que a gente entra abala. pelos canos, porque nós não somos. Nós achamos que somos, mas não. Você tem um projeto muito bacana. Eu quero que você fale sobre ele. Você tem um projeto muito legal. Na verdade, a gente vai fazer uns mexãs, coisas tudo certinho. Mas é muito engraçado. Você falou do jantar da morte. Eu fico imaginando quem que é o mordomo é da família Adams. Ah, com certeza. Né? Falar nisso, a Wandinha tá aí, né? Adorei a Adorou a Wandinha. Wandinha? Que bom. Eu imaginei. Eu fiz minhas pesquisas. Ela é direta, sutil. Igual. Ela é. Não, e ela tava falando assim: preciso de uma identidade visual. Vou falar, tá? Identidade visual, não sei o que lá. Mostrei umas coisas pra ela. Não. Tá muito delicado. Tem que ser. Tá faltando mais elefante. Tem que ser uma coisa Não, falei elefante. que minha delicadeza é como hipopótamo. Como hipopótamo. Tá faltando um hipopótamo. Tá faltando aí. hipopótamo aí. E nem não tem nada a ver com. Gente, não é desenho de hipopótamo. Mas é um negócio mais. Porque é breve. Se é breve, é rápido. É É punch. foco. É. Mas fala do seu projeto do Jantar da Morte, né? Não, gente, ninguém vai morrer lá. As pessoas que estão lá já estão mortas, é isso? Não? Não o ritual de canibalismo. Não é um ritual de canibalismo. Né? Mas tem que ir com aquelas coisas pretas, né? Não tem que ir nada. Fala do Jantar da Morte e depois você vai falar do Cine Morte, que é um projeto muito legal aí com a Fundação de Cultura, com o MIS, Museu da Imagem do Som. Fala do jantar, que a gente, assim, se você quiser nos convidar, né? Eu vou levar, o Igor vai primeiro, depois a gente vê o que rola. A morte no jantar tem um jornalista de São Paulo, Tom Almeida, ele se juntou com a doutora Ana Cláudia, né? E aí eu sou embaixadora, uma das que tem no Brasil inteiro. E aí a gente organiza esses dois eventos, que é o Cine Clube da Morte e a Morte no Jantar. E é baseado no Death Café, que é o Café da Morte, que tem nos Estados Unidos, em um monte de lugar. Então pode ser jantar, pode ser café, pode ser chá da tarde, pode ser a qualquer momento. Então a gente senta e são lançadas algumas perguntas para os convidados. E aí todo mundo que quiser falar, fala. E aí são perguntas, tipo, se você soubesse que você ia morrer daqui 1 hora, você tem 1 hora de vida, para quem você ligaria e o que você falaria para essa pessoa? 1 hora de vida? Você tem 1 hora, você vai morrer daqui 1 hora. Igor. Para quem você ligaria, Quem você ligaria? e o que você falaria? Enfim, Por que você ligar tá para as rindo? A pessoas. gente tá falando sério, você tá vendo não, como é já que- é engraçado? Você só tem uma ligação. Uma ligação. Uma pra ligação. Uma pessoa. Manhinha, né? Enfim. E o que você falaria para ela? Ah, não sei. Isso aí Manhinha. é muito. Manhinha. Eu não sei. Desliga meu porque computador. É um momento... Quem desliga meu computador? Eu não sei. É muito complicado isso para você pensar. Então, mas aí a gente lança esse tipo de pergunta no jantar, porque as pessoas vão falando. Elas podem falar em ordem, elas podem não falar, porque assim, mesmo eu em silêncio ou não falando, eu estou ouvindo os outros falarem. E eu também já vou refletindo sobre isso. E aí a gente questiona, porque tem coisas que quando eu te coloco nesse lugar, que daí você tem que pensar, porque a gente não pensa sobre a morte. A gente simplesmente não pensa exatamente, sobre isso. Essa é a dificuldade. Então não se fala sobre ela e não se pensa sobre ela, como se ela não existisse. É E associado. ela
Ela É é a nossa associada ao verdade. terror, né? Oi? Ela é associada muito ao terror. Sim, porque eu não quero, quanto mais longe, igual aquelas pessoas que passam filmando o acidente que o outro está morrendo. Por que elas fazem Curiosidade. isso? Porque não sou eu que estou ali. Eu estou aqui, eu Que eu estou acho uma- vivo. Então, quando eu vejo que eu estou vivo, ai, que bom, eu estou filmando o outro porque ele que está morto. Não, mas sou a eu. busca pela desgraça também. Mas é disso, porque daí o outro está naquele lugar e eu não. Você viu aquele caso de alguns dias atrás? Pra gente é agora, mas pra você tá assistindo já tem alguns dias, né? Dos 5 tripulantes lá no Submarino. submarino lá. E tem gente falando sobre isso. A gente tá falando também nesse exato momento. Mas tem gente que comemora, porque as pessoas eram ricas. A desgraça dos outros. E a gente tá falando de morte. Elas são pessoas que morreram. Sim. E como que a gente tem que tratar essa questão? Tem gente que não sabe se portar no velório, né? Tem gente que vai pra paquerar, Grazi. Fala a verdade. Você frequenta muito? É- Só o necessário. Mas aí, Igor, a questão de fazer essas perguntas, aí depois que a gente joga as perguntas, a pessoa normalmente sai dali e liga pra pessoa. Oi, mãe, que saudade, eu te amo. Porque ela precisa fazer alguma coisa. Porque a gente Fica, deixa né? pra fazer, igual você perguntou da pessoa que tá à beira da morte. Quando ela toma consciência que ela vai morrer, ela resolve várias coisas. Aham. Sabe? A gente fala de tarefas inacabadas. Então eu vou levantando as minhas pendências, se eu acho necessário. Entende? Então, faz tempo que eu não falo com aquele meu irmão. Eu encontrei uma moça ontem que fazia tempão que ela não via o irmão dela adoeceu, ela veio de outro lugar para ver o irmão. Se ele não tivesse adoecido, ela não teria vindo. E Ah. teria visto ele só quando ele morresse. A minha vontade era fazer isso com algumas pessoas. Falar que eu tô morrendo, tudo que eu tenho saudade das pessoas. Saudade de vê-las, não necessariamente conviver. Uhum. Entendeu? Eu as amo, mas não preciso estar tão perto em todo momento. Mas eu sinto saudade das pessoas, amigos, né? A Tati Porque mesmo você encontrou um não grande liga amigo e e falou: não fala Nossa, que tá aqui com no estúdio. saudade, não é? Mas É tão isso. simples. É. É que a gente fica sempre esperando do outro. E tem um vídeo, eu acho que até de uma cerveja, não sei. Eles chamam alguns amigos que moram longe. E eles calculam pelas vezes que eles se encontram, quantas horas eles vão ter ainda de vida. Uau, Né? tem de isso. se encontrar. E quando fala que é tipo, vocês vão ter 22 horas ainda até o final da vida de vocês, aí eles falam, só isso? É só isso que eu vou te ver? Aí eles começam a entrar em desespero, né? Porque na realidade a gente vai jogando, não, como a gente não acredita que a gente vai morrer, a gente vai deixando. Então, se a gente pensar que a gente pode morrer a qualquer momento, a gente pode mudar um monte de coisa na nossa vida. Mas é aquela coisa, a gente não é preparado para esse momento. Por isso que eu falo Em tanto momento de morte. Exatamente. Por isso que é muito importante. Exatamente. A minha intenção A é gente essa. sabe mesmo. Qual que é a sua resposta para essa pergunta dela? O que você faria? Para quem você ligaria? O que você diria? Hoje pro meu marido. Aham. Aí é um misto, porque eu queria falar com o marido e falar com as crianças, né? Eu falei, pra quem que eu ligo? Essa é a pergunta. Eu consigo. Pode ter mais gente? Vai ter vídeo. Então, porque uma só Ah, é ele complicado. ele tá vendo. O que você diria? Olha pra câmera. Como é que é o. Ai, meu Deus. Olha pra câmera. Vai rolar pra declaração lente de da amor daqui no verdade, né? Não, podcast. faz a Marília. Então, você olha bem pra câmera, na lente da verdade. E Não acredito que vai pro ar. Não, está Não. pensando. Vai pro ar. Não, mas fala pra ele. O que você falaria? Agora é sério, pensa. Porque assim, eu ligaria. Você vai me fazer chorar aqui. Ó. Pode Não, chorar. Pelo amor. Isso é Aí, sacanagem. não, aí você trata com o seu terapeuta. Não, porque chorar é recurso. Eu sou oral, eu preciso chorar. Ah, então fala. Eu O que você falaria pra ele? Porque ele é um parceiraço seu, Nossa, né? meu marido é tudo. Não, é Ele é... O meu marido, ele me trouxe coisas que eu não imaginava. Sabe aquela pessoa pessimista? Era eu. Eu casei assim... Vamos ver o que dá. Não, era assim, ok, ele tem isso aqui. Isso aqui pode piorar. Se piorar, eu aguento. Ok. Isso aqui, se piorar, eu aguento. Ok. Isso aqui, não, isso aqui... Mas esse defeito aqui que eu não suporto. Mas ele não tem. Foi bem assim a escolha, tá? Vou ser bem honesta.
Fez uma lista de prós e contras. Exato. Foi terapêutico. E eu nem era terapeuta, gente, eu nem era. Vamos analisar se vai dar certo. Tipo isso. Vamos analisar Só se vai dar que certo. Não. o meu marido foi uma bela de uma surpresa pra mim. Porque eu acredito que a gente sempre fala assim, a gente sempre acha a tampa pra panela dos recursos e das dores. Não tem como. A gente tem a referência de pai lá e a gente vai buscar a referência do pai pra casar geralmente, né? Ou é o pai, ou a gente vai pro polo contrário e o BO sempre é o mesmo, não tem como muito fugir disso. Mas o meu marido foi uma surpresa muito positiva, porque ao longo dos anos ele foi melhorando. A gente foi melhorando um pro outro. E hoje o nosso relacionamento tá num outro nível, graças à terapia, né? Graças à terapia, porque ele também faz terapia e eu tô no processo e eu preciso fazer terapia, porque eu preciso estar bem para atender as pessoas, né? É outra coisa que eu ia falar, né? E nos últimos anos, a gente teve um salto, assim, no casamento que foi incrível. A gente tem trocas, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar. Apesar de eu falar muito, eu não conseguia expressar o que eu sentia. E eu consegui transcender isso com ele. Então, a troca é tão incrível e a gente tem uma liberdade hoje. A gente está há 13 anos juntos, 11 de casados. Estamos indo para 12 anos, não, 14, né? Estamos indo para 12 anos de casado em setembro. E nesses últimos 2, 3 anos foi, assim, uma mudança incrível. Foi uma virada de chave mesmo. E a gente passou a se desenvolver e a entender e a respeitar um ao outro. E principalmente respeitar as dores um do outro. Porque até então a gente era aquele, como padrão de casal, a gente enfiava o dedo na dor um do outro. Apontava, acusava. Nem apontar, acusar. Muitas vezes é com comportamento mesmo. Pra maltratar. É inconsciente. Consciente. Não é proposital. Mas a gente faz isso, é normal. Isso Até dentro de... negligencia, né? Sim. Não valida o sofrimento. Exato. E foi muito bom, muito gostoso a gente começar a se entender, compreender a dor um do outro. Só que também aí tem os limites, porque eu sou terapeuta fora de casa, não dentro. Então, ele que lute, vai buscar a terapeuta dele. Mas, dentro da dinâmica do casal e da família, foi bem legal. E ele é uma pessoa que ele me apoia em tudo. Eu falo assim, você tem que dar uma segurada. Porque se eu falo, pula da ponte, aí ele pula. Entendeu? Eu falo assim, não, vamos dar, né? Uma segurada, uma freada. Então, amor, te amo. Ou é muito amor, ou é muito burrice. Ou os dois. Ah, meu querido, pra ser casada com uma mulher incrível. Como Ah, é eu. verdade, que eu ia falar. Não quer falar também, não. Porque não é... Não. Você é aí- incrível, cara. Porque Tá realmente. aqui à toa. E ele realmente é uma pessoa incrível também. Incrível também. não Porque tem- o cara pra conquistar uma mulher incrível tem que ser Tem que ser incrível. incrível, é isso. Já a Grazi, você é viúva? Tem que dar estado civil aqui. Não, só pra... Pra quem que você ligaria? Eu ligaria... Já tem Aí essa- aquela pergunta, né? Não pode ser pros filhos. Pra quem que você ligaria na sua última hora de morte e o que você diria? De vida, no caso. Eu ligaria pra minha filha mais velha, a Fernanda. Pra falar, olha, Não, esquece de pagar a conta. Não, ela já sabe, em casa é falado, ela sabe o número de conta, todas as coisas, ela sabe de tudo. Não, mas como não, eu quero um ser. desperdício de segundos falar isso é besteira, né? Porque ela já sabe, né? Ah, se ela não soubesse, você falaria. Mas agora ela já sabe. Vou morrer daqui Mas, na uma realidade, hora. Todo mundo sabe em casa. Estão tudo- preparados? Claro. Claro que tá preparado. Na realidade, não. Preparado a gente nunca tá. Não, Mas eles sabem que um dia eu vou morrer. tá. Você não é daquelas pessoas que já escolheu o caixão, essas coisas, não, né? Não, ainda não, mas. Ou que tem algumas preferências de cores, de Menina, ó, modelos. Pax, qualquer Pax queira patrocinar a gente aqui, gente, olha, estão perdendo uma personal cachê Eu toda. posso contar uma história que quando eu estava vindo pra cá, rolou dentro do carro? Ai, meu Deus. A minha filha falou assim, mamãe, o dia que você morrer, eu posso pegar as suas coisas? Já tava sabendo. Caramba! Aí eu falei assim, filha, combinado, o que você quiser pegar é seu. Só que a mamãe quer uma maquiagem bem suave. Pra mamãe
ficar com carinha de saúde. Mas eu que vou maquiar. Eu falei, não, bem, você paga alguém pra fazer. Não precisa ser você. Gente, me rolou isso no carro agora. Eu falei, não, filha, pode pegar Que coisa, né? Mas Porque isso- ela abre o armário, ela quer os saltos. Porque ela Mas não é quantos anos ela boba. tem? 9. 9 anos, tá? 9 Já anos. tá na hora de... Agora, isso é correr assustador, porque a gente não tem noção dessas coisas simples. Na realidade, vocês sabiam que quando a gente morre, a gente tem no mínimo 96 decisões para tomar? Quando a gente morre. É a pessoa que fica. Ah, tá. A pessoa que fica Você morreu, quem cuidar de você para o seu da enterro, morte, com tudo. ela vai ter que 90. tomar no mínimo 96 decisões sobre a sua Me morte. dá um exemplo. Bom, do A caixão você deu... roupa, o caixão, O aí tem que fazer com as coisas? como é que vai pagar, né? Onde que você vai ser enterrado, a roupa que você vai usar, se vai ser cremado, se vai ser enterrado, que hora vai ser. Então, assim, são 96. Tem questões burocráticas, inclusive. Muito. E na hora que você tá mais... E por isso que sempre tem que ter um que tem uma Mais alinhadinho. luzinha melhor que aquele outro. Porque são muitas decisões. E as pessoas acabam abusando desse momento que você tá super fragilizado. Em que sentido? Econômico. Econômico. Eu escolhi o caixão lá do meu pai, que era caríssimo. E aí eu falei, opa, peraí. Melhor pra não. pessoa. Melhor pra homenagear a Mas aí eu pessoa. garanti que o segundo ele não cairia por baixo. Cairia então, por baixo. Não pode ser tão paguei o mais fraco assim. barato. Mas tem que ser a roupa mais cara, mais lindo. Sapato. Pra que sapato? Ninguém vai ver o sapato. Não vai... Não, realmente. Gente, não gastem com sapato. Eu não vou estar com frio nos pés. Ah, não, mas eu quero, mas tem gente... eu quero ser enterrada linda. Não, você... Maravilhosa, com a roupa linda, Sim. plena. E tem gente que fala, eu quero ser enterrado com sapato sim, porque eu não quero sentir frio lá embaixo. E você vai ter Mas que dependendo, vai estar quente lá embaixo. Lá embaixo Mas vai a estar quente. pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Ela fala, vai que eu vou pra cima. No céu não precisa. E sabe o que é engraçado? Para a pessoa em si, ela vai estar morta. Mas para os que ficaram, eles se importam com isso. Já tive caso, tipo, a mãe não quer passar frio. A mãe tinha muito frio no pé, então a gente vai botar meia nela. Mas ela tá morta. Não, mas a mãe queria meia no pé. Sim, sim. Então botou meia O pai no gostava pé. de tal coisa. Põe Põe um lá. anel. Então é importante para quem Já vi defunto de fica. óculos. É importante para quem fica. Já vi. Tu vai fazer o quê com óculos? Vai ficar? Não, vou ficar. Toma, papai. Posso compartilhar algo Pode. com relação a isso que me lembrou agora? Poxa, vai sair daqui amanhã. Carlão né? que pague, viu? Carlão que Eu, lute. obviamente, eu passo por processo terapêutico. E a gente trabalha também com transgeracional, com traumas transgeracionais, né? E estava eu numa formação de PNL. E como eu já tenho hipnose, a galera só queria que eu aplicasse. Uhum. E aí eu comecei a reclamar, assim, não, alguém vai ter que aplicar em mim, porque já são 3 dias aqui, 4, não, acho que em 3 semanas, era sexta, sábado, quinta, sexta e sábado, por 3 semanas. Eu falei assim, poxa, eu quero passar por um processo também. E aí fui eu, aí a Sandra Martinhago, que foi minha formadora, ela falou assim, gente, pega uma coisa bem bobinha, pra gente não gastar muito tempo, porque é muita gente e tal. Aí fui eu, falei assim, bom, eu vou escolher uma blusa verde que eu comprei e não queria ter comprado. Eu nunca usei a blusa. Eu comprei a blusa e nunca consegui usar. Gente, era um verde medonho, era um verde abacate. Fazia nem sentido. Eu colocava a blusa, Não sentia bem. troço estranho, e arrancava e pegava outra. E fui pro processo. Aí a colega, coitadinha, me desculpa, amiga, te xinguei muito. Foi por universo. Ela fez uma indução hipnótica e eu desliguei no processo. Cochilou? Não, Não é eu cochilar. acho que eu fui pra Nárnia mesmo. Ah. Fui pra Nárnia. Mas eu não tenho a lembrança. Gente, isso é muito raro de acontecer. Mas assim, eu faço auto-hipnose, eu tô no processo de hipnose há muito tempo. Então, já pra mim é normal, porque toda semana eu tô nesse processo. Eu faço auto-hipnose praticamente toda noite. Entendeu? E aí, obviamente, pra mim vai fluir mais profundo mesmo. E aí, eu saí dessa formação. Coincidentemente, minha mãe estava na formação, ela ligou pro meu celular, travou o áudio. E a Sandra dava comando pra eu voltar, mas eu tava ouvindo, porque travou meu áudio e eu não ouvia. Aí, obviamente, como a gente não vai pra lugar nenhum, eu voltei, né? Já tava a aula rolando depois, morri de vergonha. E isso foi numa quarta. Na quinta, eu tava em Maringá pra uma outra formação.
E aí eu falei assim, ó, aconteceu isso e isso. Ela falou assim, Bela adormecida brincou, né? Aí eu expliquei pra ela, assim, Sandra, travou o som, eu não ouvia mais. Ela, graças a Deus, porque eu já tinha feito tudo que eu podia fazer, você não voltava. Eu falei assim, não, mas não foi culpa sua, foi porque eu não ouvia, né? Aham. E aí, era uma formação de transgeracional. Gente, naquela formação, eu acessei uma memória da minha bisavó, onde houve um filho, uma criança, que morreu, e ela pediu para comprarem um tecido para fazer a mortalha da criança, e ela foi muito humilhada naquele momento. Adivinha qual que era o tecido da mortalha da criança? Verde, abacate. Não era o verde, mas era o cetim. Ah, Depois disso, ela perdeu outro filho no Mato Grosso. E o filho morreu como indigente. E na época, eles enterravam sem roupa. E a dor dela era: meu filho morreu sem roupa. E aí o meu bisavô foi e tal, e realmente constatou que aí foi, não sei qual foi o trâmite que fizeram para enterrar ele adequadamente lá. Uhum. E ele realmente estava nu. Aí, a construção que nós fizemos dentro do processo, né? Primeiro que eu tenho que ter um monte de roupa. A família inteira tem um monte de roupa, porque a gente não pode morrer pelado, gente. É bem isso. Pensa numa dor que... Eu falava, gente, mas não faz sentido uma blusinha verde fazer esse estrago todo. E foi tão profundo, e eu chorava, e eu não entendi o porquê que eu tava chorando. Eu tive que fazer uma outra formação para acessar isso, para entender. Eu passei aquele final de semana virado no avesso. Para você ver como que os traumas familiares são muito profundos. Enraizados Sim, nas e isso, gerações. exato, e isso vem se repetindo, isso vai interferindo em comportamentos, porque as mulheres, e são as mulheres, porque a dor era da mãe, da mãe. é uma galera que tem roupa, e assim, é interessante que é uma dinâmica onde a gente se desfaz de roupa, só que aí chega outra e já traz uma roupa nova pra você, e aquela coisa, e nunca a gente acaba com aquele monte de roupa. Por mais que a gente queira, aí eu falei, gente, eu tenho que ficar minimalista, né? Não consigo. Porque vive entupido aquilo. Eu falei, gente, eu dou, e tá lá cheio. E é uma dinâmica de todas, é um padrão das mulheres da minha família, isso. Caraca. Bom, gente, temos que tem- encerrar. Tem que encerrar. Ó, pra finalizar, eu vou deixar o espaço aberto pra vocês. Você pode fazer o jabá, o mexão, o que vocês quiserem. O Fique à espaço é de vontade. vocês. Grazi, fala aí onde a gente te encontra, como que a gente vai atrás de você, que parente a gente tem que matar pra ir atrás de você. Mas fala aí suas redes sociais, sobre o evento lá do Cinemorte, que dia que vai ser. Você já Tá. sabe, tá tudo certo? Senão a gente coloca aqui no... O Cineclube acontece na primeira quinta-feira do mês, no MIS, né, no Museu de Imagem e Som. Toda primeira quinta-feira do Toda mês primeira quinta-feira do mês. tem o Cinemorte que fala. Cineclube da Morte. Cineclube da Morte. Não se assustem, tá? É A gente Cineclube da assiste Morte. um filme e conversa sobre o filme, né? Já decidiu qual é o filme que vai assistir? Pode falar ou não pode? Quer deixar no suspense? Não, pode falar. Então, pode falar. É O Pior Vizinho do Mundo. Muito bom esse filme. Já assistiu esse? Não, esse eu nunca vi. Vai lá na... É Pô, muito bom, É muito bom. Já assistiu, Tati? É muito bom. Nós já assistimos, é muito bom. É de que gênero esse filme? Você vai lá ter que ir lá pra descobrir. Não. Mas não é de coisa de morte, assim, não. Não é nada É porque fantasmagórico. o Igor tem medo. Não Eu, é de terror. eu não sou muito fã de filme de terror, não. procura depois, Isso que é bom a gente saber antes. Na realidade, não são filmes de terror. Não são. São filmes Filmes que, que igual o primeiro analisam. foi Antes de Partir. Antes de Nossa, partir. esse Você assistiu filme Antes de Partir? Lindo, né? Muito Que é bom. com Maravilhoso. o Morgan Freeman e e o Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ah, Maravilhoso. Os dois estão em terminalidade no câncer, né? Em fase final de vida. E então são esses tipos de filme, sabe? Que trabalham essas questões. E um tratou o outro. Foi muito legal. Muito bom. Com alguns tratamentos de gente choque assiste. breves. E foi breve mesmo. Então a gente assiste o filme e conversa sobre Tá, ele. então toda primeira quinta-feira do mês. No Museu de Imagem e Som, no antigo Fórum, terceiro andar. Beleza. 7 Que horas da horas? noite. 7 da noite, a primeira quinta-feira do mês. E onde a gente te encontra? Meu consultório fica na 7 de setembro, 2068. Tá, tem que ligar e marcar a hora. Isso. A gente liga pra onde? 9646-5051. Repete. 9646-5051. Legal. E aí, suas redes sociais? É o Graziella Mongelli. Graziella Mangelli. Beleza, tá feito. Tati, onde a gente encontra você?
Você tem algum projeto que você quer divulgar? Então, aos sábados eu atendo numa igreja católica chamada Coração Eucarístico, fica ali no Vila Almeida. E lá a gente tem a proposta de atender pessoas com dificuldades financeiras. Então, todos os sábados eu estou lá à disposição, das 8 às 11h30. É gratuito? É gratuito. Ah, eu A já gente vou lá. pede a contribuição, geralmente, de uma cesta de alimentos, quem puder, ou dentro do que puder, Pra né? caridade, né? Exatamente, para contribuir lá com a Pastoral dos Vicentinos, porque eles atendem algumas famílias que precisam, então, e também para gerar uma troca, né? A gente Gerar valor, né? recebe e a gente dá, a gente tem que contribuir com o mundo dessa forma. Tá, então todo sábado das 8 Às 11h30. às 11h30. Agenda lá diretamente com a paróquia, né? Uhum. E eu estou, no meu consultório, eu estou na Rua Maranhão, 275. Rua o quê? Desculpa. Rua Maranhão, 275. 275, Isso, no Vila Rica. na Vila Rica. Telefone? 98441-1808. Repete. 98441-1808. E as redes sociais? Tatiane Mendes, com 2 N's e meu nome. Tatiane, a gente vai colocar aqui, tá, gente? Tatiane Nas Mendes. redes sociais. Mas Tatiane, com I. Isso. Tatiane Mendes. Muito bem. Beleza. Tá feito. Foi por hoje? Foi por hoje. Obrigado, Bluefit, Arco da Velha. E Augusta, também Cacimba. E principalmente Cacimba, aí, que a gente vai tomar um sorvete. Hoje à noite a gente vai sair pra comemorar. E lá tem pizza também. A gente vai comer depois, se vocês quiserem ir também. tá tudo pago. Fechou? Gente, obrigado aí, mais uma vez. Valeu, gente. Mais uma vez vocês com a gente e a gente com vocês. Obrigadão. Se inscreve, curte, compartilha e tamo junto. É nóis.